Então, bora lá, pessoal. Iniciar nessa live aí, essa revisão para perito da Polícia Civil do Piauí. Estava prevista para ontem, dia 27, às 10 horas, mas eu tive um imprevisto, fui chamado, estava de folga, mas fui chamado do serviço, e aí tive que adiar para hoje, às 10 horas, mas graças a Deus, deu tudo certo, e estamos aqui para essa revisão aí para vocês. Porque muita gente abandonaram vocês, né? Passou a prova da Polícia Civil, agente delegado, aí esqueceram, acabou. Antes era aula no YouTube, era tudo para a Polícia Civil. Depois da agente delegado, acabou. Parece que o concurso tinha acabado. Aí eu disse, não, peraí. Essa ainda tem uma prova dia primeiro, ainda tem a prova de perito. Vou fazer uma revisão com eles aí. E fui lá e nessa semana, mesmo aí com várias aulas para gravar do Ministério Público do Piauí, da PRF, mas encontrei um tempozinho aqui para passar essas últimas dicas para vocês. Essa revisão, como é uma revisão final, a prova já é domingo agora, vou tentar passar aqueles assuntos que eu acredito está lá na prova de vocês. Graças a Deus, deu certo na prova de agente, principalmente na prova de delegado. Eu sempre falei que o Conselho Superior era um tema certo nas provas da Polícia Civil do Piauí. O Conselho Superior foi cobrado em todas as provas, até hoje sem exceção. Estava cobrado na prova agora, 2018, de delegado de polícia. A prova de agente também saiu o resultado ontem não, dia 26. Fechamos aí a prova, tinha uma questão que a NUCEP não estava com o Estatuto da Polícia Civil atualizado. Tivemos que anular essa questão, mas graças a Deus tudo certo. Então, para vocês, vou passar aquelas dicas finais, até porque a legislação estadual para perito tem um peso menor do que para agente ou delegado, mas não deixa de ser uma questão, duas, que fazem toda a diferença na hora da prova. Irei também dar algumas dicas aqui sobre o direito administrativo também, poderes, atos administrativos aí. Então, beleza. Como eu falei, qualquer dúvida pode enviar aí, entrar em contato. Deixo aqui, acho que a grande maioria já conhece, né? Minhas redes sociais, o Instagram aí, onde eu posto as notícias que as aulas, dicas aí, mapas mentais. Então, acho que a grande maioria descobriu essa aula aqui através do Instagram. Então já conhece lá, quem não conhece ainda, segue lá, porque muitas novidades, muitas dicas eu posto lá. Então vamos lá. Polícia Civil do Piauí, instituição permanente do Poder Executivo, cuidado com a banca no CEP, a banca que ama pegadinhas. Eu trouxe aqui duas questões no CEP 2018, já da prova de agente e da prova de delegado, para mostrar para vocês como a banca no CEP cobra. Ela segue uma tendência, ela segue uma linha de raciocínio. E a NUCEP em seguida, essa linha, eu acompanho a NUCEP, as provas da NUCEP, desde 2002, 2003, até agora 2018. Então dá para você ter uma noção da linguagem da banca, do que a banca gosta de cobrar. E é isso aí que eu vou passar aqui para vocês. Então, esse mapa mental aqui, tem pegadinha, professor? Tem. Ela pode falar Polícia Civil, instituição permanente do Poder Judiciário do Estado. Não. Instituição permanente do Poder Executivo, dirigida por delegado de polícia, mas o que ela realiza? Ela é auxiliar da função jurisdicional do Estado. Ela auxilia o Poder Judiciário. A Polícia Civil tem por chefe o delegado geral, como muitos aí já estão íntimos dele, né? Já chama até de DG. Tinha uma aluna minha aqui em Parnaíba que já estava abreviando, chamando de DG. Delegado geral, subordinado ao secretário da Segurança Pública e nomeado em comissão pelo governador do estado. Outra pegadinha que a banca pode trocar e colocar delegado geral, nomeado em caráter efetivo
pelo governador do estado. Não, é nomeado em comissão pelo governador do estado. Beleza, essa parte inicial, muito tranquilo. Agora chegamos aqui na parte que eu aposto na prova de vocês. Já foi cobrado uma vez, eu apostava que vinha agora para a gente, o delegado, não pode ser que venha para vocês. Essa questão das funções aí da Polícia Civil, e depois eu vou explicar uma dica que serve ainda mais para a prova de vocês. Porque eu acredito que a banca no CEP deva cobrar alguma coisa relacionada a perito, alguma coisa do estatuto que está relacionado com a prova de perito aí. Se fosse eu que fosse elaborar uma prova, eu faria isso, né? Mas ninguém sabe. Vamos estudar aqui tudo, mas com foco naquilo que for relacionado para perito. Então vamos lá. Algumas funções da Polícia Civil que foram estabelecidas lá no Estatuto. Função: diretor da unidade de corregedoria, diretor do subsistema de inteligência, diretor da unidade de polícia judiciária e delegado titular. Essas funções são privativas. Somente o delegado de carreira pode ocupar. Então, diretor da unidade de corregedoria, diretor do subsistema de inteligência, diretor da unidade de polícia judiciária e o delegado titular são funções privativas de delegado de carreira. A Tiala Soares está falando que não tem imagem. Deu problema aí no vídeo. Ou está chegando para vocês aí tanto que está normal. Tiala, tenta sair aqui da sala da revisão e entrar novamente. Pode ser que normalize, porque está normal. Então tenta sair e entrar novamente, que às vezes pode ser algum probleminha na internet aí. Então, beleza. Funções aqui, como nós estávamos falando, da Polícia Civil, diretor da unidade de corregedoria, diretor da unidade de polícia judiciária, diretor do subsistema de inteligência e delegado titular são privativas de carreira. Já a função de coordenador de polícia judiciária, ela é exercida preferencialmente com delegado de carreira. Olha a diferença. Coordenador de polícia judiciária é preferencialmente, não é privativa. Eu vou dar preferência com delegado de carreira, mas qualquer outro policial pode ocupar. A dicasinha que eu dou aqui é o seguinte: preferencialmente tem um C aqui, né? Aí você associa com o C de coordenador. C de coordenador e C de preferencial, porque os demais são diretor de unidade de corregedoria, diretor do subsistema de inteligência, diretor da unidade de polícia judiciária e delegado titular. Privativas de delegado de carreira. Agora, coordenador de polícia judiciária é preferencialmente delegado de carreira. Agora, o ponto aqui importantíssimo, que vai falar principalmente aí relacionado com a questão do perito. O Departamento de Polícia Técnico-Científica subordina-se ao delegado-geral. O Departamento de Polícia Técnico-Científica, onde vocês vão trabalhar, subordina-se ao delegado-geral e compreende os seguintes órgãos. Qual o primeiro órgão? Instituto Médico Legal. Segundo, Instituto de Criminalística. E o terceiro, Instituto de Identificação.
Então, são esses 3 órgãos que compõem o Departamento de Polícia Técnica Científica. O Instituto Médico Legal, dirigido preferencialmente, não é privativamente, é preferencialmente por um perito médico legista ou perito odontolegista estável. Instituto de Criminalística, dirigido preferencialmente por perito criminal estável. E o Instituto de Identificação, dirigido preferencialmente por perito criminal estável. E olha a dicasinha aqui: inexistindo interesse de perito médico legista, odontolegista ou perito criminal estáveis para dirigir, respectivamente, o Instituto Médico Legal, o Instituto de Criminalística e o Instituto de Identificação, poderá ser nomeado qualquer perito do Departamento de Polícia Técnica Científica. Cuidado com isso daqui. Essa parte final que eu estou sublinhando aqui. Por quê? É uma pegadinha. A banca pode falar o seguinte: inexistindo perito médico legista para dirigir o Instituto Médico Legal, eu posso nomear qualquer policial da Polícia Civil. Certo ou errado? Inexistindo perito médico legista para dirigir o Instituto Médico Legal, eu posso nomear qualquer policial para ocupar. Está errado. Eu posso nomear qualquer perito do Departamento de Polícia Técnica Científica. Então, Instituto Médico Legal vai ser dirigido preferencialmente por um perito médico legista ou odonto legista estável. Não tem médico legista no órgão, ou eles não têm interesse de dirigir esse instituto, eu posso nomear qualquer outro perito do Departamento de Polícia Técnica Científica. E já falando nisso, vamos tratar disso daqui, ó. Foi a questão que foi anulada aí da prova de agente. Polícia Civil compõe-se de Polícia Judiciária e Polícia Técnico-Científica. Quais são os cargos da Polícia Técnico-Científica? Perito médico legal, perito odonto legal e perito criminal. São esses 3 cargos. Foi cobrado na prova de agente o perito papiloscopista. Não existe mais. Em 2017 foi transformado em perito criminal. Por isso a questão foi anulada. Os cargos da Polícia Técnica Científica, atualmente, perito médico legal, perito odonto legal e perito criminal. E a competência da Polícia Técnica Científica, apoiamento técnico e científico e realização de perícias em geral. Agora, Polícia Judiciária. Quais são os cargos da Polícia Judiciária? Delegado de polícia, escrivão de polícia e agente de polícia. Competência: apuração das infrações penais, exceto as militares. Não são todas infrações penais. As infrações penais, exceto as militares. E o Serviço Horário Estatístico de Polícia Criminal e exercício das funções de Polícia Judiciária, ressalvada a competência da União. Porque na União quem é? É a Polícia Federal. Então, falando que o áudio está travando um pouco aí, né? A aula vai ficar salva assim. Eu vou pedir para deixar ela salva. Aula ao vivo, às vezes, tem esse problema, por conta que não depende apenas da minha internet, né? Depende da internet de vocês também. E aí, qualquer falha em uma das duas, se a minha ficar lenta, a de vocês ficar lenta, aí já tem esse probleminha. Mas isso aí também pode ser a concorrência, né? Era para ser ontem, a concorrência, não vai ter essa live não. Aí ficou para hoje. Aí hoje a concorrência vem em cima aí, travando, mas não tem problema. Nós vamos ter aula sim, nem que seja no escuro. Mas vamos ter aula sim, vamos passar as melhores dicas aí para vocês. Vamos vencer a concorrência agora. E lá na prova também.
Então, bora lá. Tá melhorando um pouco aí, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Conselho Superior. Eu falei a minha aposta aí na prova da Polícia Civil. Falei, vai cair. E caiu na prova de delegado. E eu ainda digo mais, ainda acredito que cai na prova de perito. Conselho Superior também. Por quê, professor? Porque a ANSEP gosta. Ela já cobrou, foi 3 questões de Conselho Superior na mesma prova. Então, nada impede dela ter que cobrar na prova de delegado e cobrar na prova de perito também. Não tem problema nenhum. Não é porque ela já cobrou que não pode cobrar de novo. Não pode vir, é a mesma questão. A mesma questão do delegado não pode estar na prova de perito, não, mas o assunto pode. O mesmo assunto na prova de delegado pode estar na prova de perito. E eu aposto no Conselho Superior na prova de vocês. Então, vamos estudar aqui. Conselho Superior. Os membros. Professor, por que é muito cobrado com o Conselho Superior? Até hoje, em todas as provas da Polícia Civil foram cobrados. Porque é o seguinte, eu já trabalho com legislação específica há bastante tempo. Já trabalhei com o TJ do Pernambuco, Polícia Civil do Maranhão, Polícia Militar do Tocantins, a Polícia Militar do Piauí, agora para o Ministério Público do Piauí também. E o que eu observo nessas bancas é o seguinte, elas gostam de lembrar aqueles assuntos que estão lá no final do estatuto, na legislação. Por quê? Porque quando você começa a leitura de uma lei, você começa com todo o gás. Imagina, me disse não é verdade aí na preparação para vocês aí, durante esses meses aí para a da Polícia Civil. Vou estudar o Estatuto da Polícia Civil hoje à tarde. Você sentava, tomava um banho, tomava um café, sentava com todo. Aí sentava. Artigo 1º, artigo 2º, 3º, 4º. Quando chegava no 20, ali no 30, já dava sinal de cansaço. Você já começava a pular alguns incisos. Não, isso aqui não vai cair, não, isso aqui é besteira. Quando chegava no final, você já estava cansada, já cansado. E aí não conseguia absorver mais com a mesma facilidade. Às vezes até desistia, ia ali só até o 40, amanhã eu termino, e às vezes não terminava. E é por isso que as bancas gostam disso, de cobrar essa parte final. Porque quando você está lendo, chega no final, você já está cansado. E o Conselho Superior está lá no finalzinho do Estatuto da Polícia Civil, por isso é muito cobrado. Então, quais são os membros natos do Conselho Superior? Delegado-geral, corregedor-geral, secretário da Segurança Pública, que é o presidente do Conselho, ele é o presidente do Conselho Superior, diretor da ACADEPOL, Academia de Polícia, titular do departamento diretamente subordinado ao secretário de Segurança Pública. Quais são os membros eleitos do Conselho Superior? Cuidado para não confundir membro nato com membro eleito. Membro nato, delegado-geral, corregedor-geral, secretário de Segurança Pública, que é o presidente, diretor da ACADEPOL, da Academia de Polícia, e os titulares do departamento diretamente subordinado ao secretário de Segurança Pública. Membros eleitos, 4 representantes dos policiais civis, indicados por suas entidades sindicais para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Então, o membro eleito, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Isso aqui é importante no Conselho Superior. O membro eleito, ele vai perder o mandato se ele faltar sem justificativa durante um ano a 3 sessões consecutivas ou 6 sessões intercaladas dentro de um ano sem justificativa. Então, ele faltou 3 sessões consecutivas ou 6 intercaladas. Ele vai perder o mandato. Beleza? Vamos agora ver aqui a questão de delegado de polícia da ANSEP. Primeira questão. Então, vamos lá. Considerando o disposto no Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí sobre o Conselho Superior de Polícia Civil,
assinale a alternativa correta. Letra A. Vamos pular a letra A. Vamos para a letra B. São membros natos do Conselho Superior de Polícia Civil. O governador. Opa! O governador não é membro nato. Em outra questão lá no CEP, ela perguntou assim: o governador é o presidente do conselho? Não, o governador nem faz parte do Conselho Superior. O presidente do Conselho Superior é o secretário de Segurança Pública. O governador nem faz parte, portanto, o item B está errado. Tem C. Para integrar o Conselho Superior de Polícia Civil, são eleitos 4 representantes dos policiais civis, com seus respectivos suplentes, indicados pelas suas entidades sindicais representativas. Até aqui tudo ok. Com mandato de 4 anos, admitida uma recondução. Está errado aqui. O mandato é de quantos anos? 2 anos. Admitida uma recondução. Vamos voltar aqui no mapa mental. Mandato de 2 anos. Admitida uma recondução. D. As manifestações do Conselho Superior da Polícia Civil serão aprovadas por maioria absoluta, exceto nas hipóteses de remoção do policial por interesse público, que se exigirá 3/4 dos votos de seus membros. Aqui tem 2 erros. As manifestações do Conselho Superior serão aprovadas em regra por maioria simples, exceto na hipótese de remoção do policial por interesse público, em que vai ser exigido 2/3 e não 3/4. E a letra E. Perde automaticamente o mandato do conselheiro eleito que faltar sem justificativa a 5 sessões plenárias consecutivas ou a 8 intercaladas no período de exercício. Está errado, né? 3 sessões consecutivas ou 6 sessões intercaladas. Então, beleza. Essa foi a prova de delegado. Vamos resolver agora uma questão da prova de agente, no CEP 2018. Marca a alternativa correta de acordo com o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí. O policial removido de ofício ou a pedido para ajuste de custo. Está errado. Ah, no letra A da outra, né? Que é o nosso gabarito. Ao Conselho Superior da Polícia Civil compete, entre outras atribuições, deliberar sobre matrícula nos cursos de formação da Academia de Polícia, com base no resultado da investigação sobre a vida dos concorrentes. Certíssimo aqui o item A. E nesse item A ainda tem outra coisa, tem outra dica aí. Porque é o seguinte, as reuniões do Conselho Superior serão públicas. Você pode entrar, assistir tranquilamente. As reuniões do Conselho Superior serão públicas, exceto quando for deliberar sobre as matrizes no curso de formação da Academia de Polícia com base no resultado da investigação social na vida dos candidatos. Esse caso não será pública. Outra coisa, sabemos que o concurso da Polícia Civil, em regra, né, porque perito não é assim, mas a regra é que o concurso da Polícia Civil é composto de 5 fases. Eu denominei de CAPS, porque é a fase de conhecimento, aptidão física, psicológico, investigação social e exame de saúde. Se você for reprovado, no caso, estou falando na regra geral, na investigação social ou no exame psicológico, a publicidade vai ficar restrita ao candidato. É só você lembrar, IP secreto. O IP do computador não é secreto? E aí você lembra, reprovação
na investigação social ou no exame psicológico, a publicidade vai ficar restrita ao candidato. Reprovação nas outras fases vai ser publicado no Diário Oficial do Estado. Então, guarda essa dicasinha exclusiva aí que eu criei para vocês. IP secreto. A reprovação na investigação social e no exame psicológico vai ficar restrita, a publicidade vai ficar restrita ao próprio candidato. Beleza? Foi falado de academia de polícia, né? Vamos tratar aqui também sobre ela, sobre a questão da direção da academia de polícia. A academia de polícia, também chamada de Acadepol, ela vai ser dirigida por um delegado de carreira estável e com pós-graduação. Somente o delegado, professor? Não. Inexistindo o delegado ou não tendo interesse de algum delegado, pode ser outro policial estável e com pós-graduação. Então, cuidado. Até a dica inicial que eu dei lá, né? Naquela questão do Instituto Médico Legista, que lá é qualquer outro perito, aqui é qualquer outro policial, mas tem que ser estável e com pós-graduação. E já aproveitando o ensejo dessa pós-graduação, eu vou falar da promoção, porque é o seguinte, o policial, quando ele inicia, ele é nomeado para a terceira classe. Vocês serão peritos de terceira classe. Você vai entrar na terceira classe e vai passar um período chamado de estágio probatório. Esse período é 3 anos. Durante o estágio probatório, não vai poder ser promovido. Não é permitida a promoção. Beleza. Guarda isso daí. Depois, terminou o estágio probatório, pode ser deferida a movimentação de classe. Aí você vai para a segunda classe. Existe uma diferença de vencimentos, que é no valor de 10%. Em regra, vai receber 10% a mais. Beleza. Agora, vem a dica aí. Professor, qual o interstício mínimo que eu devo ficar aqui? O interstício mínimo para a promoção é de 2 anos. Aqui na terceira classe é por conta do estágio probatório. Durante o estágio probatório você não vai poder ser promovido. Beleza. Depois que passar o estágio probatório, respeite essa regra aqui, do interstício mínimo de 2 anos. Pronto. Da segunda classe,
você vai para a primeira classe. Também a diferença de vencimento de 10%, também o interstício mínimo de 2 anos. Beleza. Da primeira classe, você vai para a classe especial. Nessa classe especial, existe algo a mais que você deve preencher. Você deve ter um curso de pós-graduação. Então, não é apenas respeitar o período mínimo de 2 anos, tem que ter um curso de pós-graduação a ser promovido da primeira classe à classe especial. Beleza. Professor, como é que acontece essas promoções? Qualquer curso, de pós-graduação lato sensu na área, é falado no estatuto. Então, tem que ser relativo à sua área de atuação. A promoção, ela pode ser por antiguidade ou por merecimento. Beleza. Aqui na promoção por antiguidade, imagina que empatou, tá empate, com 2 policiais que podem ser promovidos por antiguidade. Como é que eu vou desempatar? Primeiro critério, aquele que tiver maior tempo de serviço policial. Então, quem tiver maior tempo de serviço policial é que deverá ser promovido. Segundo critério, aquele que tiver maior idade. E o último critério é maior número de dependentes. Então, beleza. Cuidado com isso daí. Maior tempo de serviço policial, maior idade e maior número de dependentes. O Ayrton Senna aí, como o próprio nome dele já diz, é bem rápido, né? E já foi lá no estatuto e buscou aí o texto da lei. Então a Sabina falou na área da segurança pública. Cuidado, Sabina, a gente tem que tratar com o texto da lei. A lei fala assim, na respectiva área. Então, se você é perito médico legista, perito criminal, após a doação, pode ser na sua área, por exemplo. Pós-graduação em farmácia, em biologia. O estatuto não diz. Então, se vier não pode vir na prova. A gente tem que trabalhar em cima do estatuto. O estatuto só falou pós-graduação na respectiva área. Pronto. Então, qualquer coisa que venha além disso daí já está fora, já não pode ser cobrado em prova. Tranquilo? Então, outra regra importante que eu tenho aqui é o seguinte: vocês lembram lá no Conselho Superior, o conselheiro perde o mandato se faltar sem justificativa a 3 sessões consecutivas ou 6 intercaladas, né? Aqui na promoção, o policial vai ser promovido se figurar por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas na lista de promoção. Então, muito cuidado com isso daí.
para não confundir lá na hora da prova. Promoção: 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas. Conselho Superior vai perder o mandato: 3 consecutivas ou 6 alternadas. Cuidado para não confundir isso daí na hora da prova. Na promoção por merecimento, vai ser levado em conta algumas recompensas que o policial civil pode receber. Existem 2 recompensas estabelecidas no Estatuto da Polícia Civil. É a medalha do serviço policial e a medalha do mérito policial. A medalha do serviço policial é concedida para aquele policial que completar 10 anos de efetivo serviço sem infrações disciplinares. Então, cuidado. Não é só completar 10 anos de efetivo serviço, é também não ter infrações disciplinares. Então, se a questão falar, todo policial civil que completar 10 anos de efetivo serviço vai receber a medalha do serviço policial. Não. Não é todo policial que vai receber, não. É só aquele que não tiver infrações disciplinares. Já a medalha do mérito policial é aquele policial que praticou um ato de bravura, um ato de bravura para a sociedade ou para a instituição. Então, beleza. E esse ato de bravura, o policial civil, ele pode ser promovido por ato de bravura ou post-mortem, independentemente da existência de vaga. Ele pode ser promovido por bravura ou post-mortem, independentemente da existência de vagas. Estão perguntando se a live vai ficar disponível. Seguinte, irei pedir ao curso. Agora eu não sei por conta do tempo, né? Só vamos ter amanhã para disponibilizar essa live. E tem vários cursos aí aqui na Proluno, Polícia Federal, Ministério Público do Piauí. Não sei se vai ter tempo de deixar disponível, porque a prova já é domingo. Vou pedir, reforçar o pedido para ver se disponibiliza amanhã, ou no máximo até sábado, para vocês estarem analisando, assistindo novamente. Espero que dê tempo, espero que dê certo aí para disponibilizar. Então, beleza. Vamos resolver aqui a segunda questão. O policial removido de ofício a pedido para jus à ajuda de custo. Não. O policial só fará jus à ajuda de custo se for removido de ofício. Se ele for removido a pedido, ele não fará jus à ajuda de custo, não. O material, Sabrina, sim, posso disponibilizar. Quem quiser esse material para imprimir, ou outros materiais também, pode entrar em contato comigo no Instagram, passar o seu e-mail que eu envio alguns materiais aí para você estar revisando nessa reta final. Existem também algumas aulas no YouTube, no próprio canal da Proluno, que servem para vocês, logicamente. Tem aula lá de direito administrativo, tem aula do Estatuto da Polícia Civil, tem aula do Estatuto dos Servidores Públicos, tem uma revisão que eu fiz final, também muito boa, que serve sim para vocês. Então é só procurar lá no YouTube, canal da Proluno, tem lá várias aulas minhas para a Polícia Civil do Piauí, você pode assistir todas daqui até domingo, que serve sim para vocês aí. B. A remoção de polícia, do oficial remoção de ofício do policial, salvo imperiosa necessidade do serviço devidamente justificada, só poderá ser efetivada após 1 ano
no mínimo de efetivo exercício em cada localidade. Não, é 2 anos. Nessa aula minha final, dessa revisão que eu fiz para Civil para agente delegado, eu falei sobre esses prazos, que na grande maioria no Estatuto da Polícia Civil são 2 anos. Então, é um prazo aí que, se você tiver em dúvida, é bom chutar nele, né? Se não sabe, chuta em 2 anos, que tem a grande probabilidade de acertar. Se você sabe, vai marcar a questão correta. E o item C. O policial inativo terá direito à identidade policial com cor diferenciada que encoste sua condição de inativo, não lhe sendo assegurado o direito ao arma. Está errado. O policial inativo tem direito, sim, à identidade policial, que consta a condição de inativo, mas será assegurado o direito ao porte de arma. E essa identidade policial inativa, ela não confere todos os direitos da ação funcional, não. Quem é competente para expedir e assinar a cédula funcional? Delegado geral, anote isso daí. Item D. É permitido ao policial civil deixar de portar sua credencial oficial quando não encontra-se em serviço. Deverá portar sempre a identidade funcional, uma vez que a falta da funcional em serviço será punida administrativamente com suspensão. Não, tem 2 erros. Policial civil, tanto em serviço como não estando em serviço, ele tem que estar com a credencial, com a identidade dele, cédula funcional. Isso aí, tanto em serviço como no momento de folga. E ele deixar de portar a funcional é punido com advertência e não com suspensão. E a letra E, essa letra E, ela foi cobrada aqui na prova de agente, eu me lembro, vocês também devem lembrar de um caso que teve no momento da preparação para o concurso, de um policial que atirou em um cantor dentro de uma padaria e tal, em Teresina. E eu falei, pessoal, vamos revisar isso daqui, ó. O cara é policial militar, mas vamos revisar aqui para o policial civil, como é que acontece. E tem um mapa mental meu falando sobre isso, sobre essa prisão provisória. E tá aí, ó, cobrado gabarito de prova. Preso provisoriamente o policial civil, enquanto não perder a condição de servidor, permanecerá em prisão especial durante o curso da ação penal e até que a sentença transite em julgado. Certíssimo aqui. O item é: se o policial, ele está preso provisório, né? Se o policial civil for demitido, se ele for demitido, ele vai para o estabelecimento prisional, mas fica em cela isolada dos demais presos. Se a sentença transitar em julgado com a condenação dele, também vai para o estabelecimento prisional, mas fica em cela isolada. Beleza? Então, como eu falei, essa revisão final já aí, as dicas aí para você gabaritar a prova. Outra coisa que eu acredito cair na prova de vocês é o seguinte: existe aqui os cargos, né, da Polícia Judiciária, e entre esses cargos aqui, delegado, escrivão e agente, existe hierarquia. O delegado, ele tem hierarquia sobre o agente e sobre o escrivão. Está em uma posição hierárquica superior. Já entre os cargos da polícia técnico-científica, não existe hierarquia. Aqui não existe hierarquia. Não é porque, perito médico legista, ele está na posição hierárquica do perito odonto legista. Não, não existe hierarquia aqui. Todos estão no mesmo patamar, todos são peritos. Perito médico legista, perito odonto legista, perito criminal estão no mesmo patamar hierárquico. Isso aqui é importante, né? Porque está bem relacionado com o cargo de vocês. Não existe hierarquia. Beleza. Vamos agora revisar um pouco aí sobre o Estatuto dos Servidores Públicos.
uma parte aí que eu acredito muito importante para vocês, aquela parte de provimento, que fala da nomeação, promoção, readaptação, recondução, reintegração. Então não deixa de dar uma lida nisso daí, a parte inicial da lei. Vamos revisar. Seguinte, a nomeação, ela pode ser em caráter efetivo ou em comissão. Vai ser efetivo para o cargo efetivo, nomeação em comissão, o cargo em comissão, função de confiança. Lembra que no início da aula eu falei aqui, ó, nomeado em comissão, que delegado geral é uma função de confiança. A NUCEP já cobrou isso. Ela colocou assim, a nomeação somente pode ser em caráter efetivo. Não, nomeação pode ser em caráter efetivo ou em comissão. Readaptação. Eu vou readaptar quem sofreu uma limitação. A pessoa sofreu limitação física ou mental, eu vou readaptar em outro cargo. O cara é oficial de justiça, perdeu as pernas no acidente, por exemplo. Não tem como mais trabalhar como oficial de justiça. Eu vou readaptar ele em outro cargo, seja compatível com a limitação dele. Reversão. Reversão, você lembra? Reversão do ancião. É a volta do aposentado ao serviço. Pode ser na aposentadoria por invalidez, ou a pessoa mesmo pode solicitar. Então, reversão, volta do aposentado. Reintegração. Reintegração, você lembra de demissão. Então, reintegração, demissão. É a volta de quem foi demitido. A pessoa foi demitida, vai voltar ao serviço, chama-se de reintegração. E a recondução? Recondução é a volta ao cargo anterior. Por exemplo, quando ela não passa no estágio probatório. Você é agente de polícia e passa no concurso público para delegado de polícia. Já é estável como agente e vai passar para delegado. Lá em delegado você não passa no estágio probatório. Você vai ser o quê? Reconduzido ao cargo de origem. Então, beleza. Como eu falei, não deixe de dar uma lida nessa parte aí, porque a banca no CEP gosta, todas as bancas gostam de cobrar essa parte inicial do estatuto. Outra coisa, vagas para pessoas com deficiência. Qual o percentual estabelecido pela Lei Complementar 13? No mínimo 10% e no máximo 20%. Cuidado, pois na Lei 8.112 fala-se em até 20%. Na Lei Complementar 13, no Estatuto dos Servidores Públicos do Piauí, ele fala no mínimo 10% e no máximo 20%. Então tem essa diferença, cuidado com isso daí. Direito administrativo, você não pode deixar aí de dar uma olhada. Poderes administrativos. Vamos revisar aqui bem rápido. Passando mesmo aquelas dicas, é você escutar aqui o bizu, por exemplo, reintegração, demissão, readaptação, vou readaptar quem sofreu limitação. Reversão é do ancião, ou então reversão é velho. É escutar essas palavras e procurar o gabarito na hora da prova. Porque muitas pessoas aqui, talvez é a primeira vez tendo contato com direito. Então tem muitas coisas que fica difícil de compreender. E esses bizus servem para isso. Chegou na hora da prova, pá. Eu me lembro que o professor falou reintegração da emissão. Pronto, marca e pronto. No caso dos poderes administrativos, quais são os bizus? Poder disciplinar é aplicar sanções aos particulares que têm um vínculo com o Estado e aos servidores públicos. Anota, poder disciplinar, aplicar sanções aos servidores públicos e aos particulares que têm um vínculo com o Estado. São essas palavrinhas mágicas aí que você vai acertar a questão na hora da prova. Poder de polícia, aplicar sanções aos particulares em geral, limitar bens, direitos, liberdade e propriedade. Poder de polícia, aplicar sanções aos particulares em geral,
limitar bens, poderes, direitos e propriedade. Poder regulamentar a expedição de decreto para garantir a fiel execução da lei. Poder regulamentar expedição de decreto para garantir a fiel execução da lei. E, por último, aí vem o poder hierárquico. O próprio nome já diz, poder hierárquico, vem de hierarquia. O que diz? É ordenar, coordenar, fiscalizar a atuação dos agentes públicos. É delegação, avocação. Então, guarda essas palavrinhas aí. Então, beleza. Como eu falei, a revisão aqui é aquela revisão da gente passar as últimas dicas. A gente não pode nem prolongar muito, porque já está na reta final e vocês têm que revisar outros assuntos também. Para a prova de vocês, essa parte tem um peso menor do que teria para a gente o delegado, mas vai cair também. Então, vocês têm que estudar também, têm que acertar, porque uma questão faz toda a diferença. E lembra aí do que eu estou falando, ainda dá tempo, quinta-feira, ainda tem amanhã. Se ficou na dúvida, eita, se o professor falou, entendi. Então, é a luz aí para você procurar e estar revisando. Existe, como eu falei, muitas aulas minhas no YouTube. Você já deve ter assistido algumas. Se não assistiu, procura lá. Tem umas 3 aulas sobre o Estatuto da Polícia Civil. Tem aula sobre o Estatuto dos Servidores Públicos. Tem aula sobre Direito Administrativo. E essas dicas, 2 dicas eu quero que você guarde assim com todo carinho. Essa bem daqui, que eu falei, junto com isso daqui, né, fazer a ligação com esse departamento de polícia técnica científica. E essa daqui, que eu falei que não existe hierarquia entre os cargos de perito aí. Já aqui para delegado, existe hierarquia sim. Isso daí é uma aposta que eu faço aí nessa prova para perito, porque está bem relacionado com o cargo, né? Pode ser que o cara que vai elaborar, ele faça isso. Apesar de que pode ser que ele nem cite no nome de perito. Ele pode cobrar qualquer outra coisa lá do estatuto. Mas isso daí fica guardado aí com vocês. A parte do Conselho Superior também. Na Lei Complementar 13, dá uma lida naquela parte inicial, como eu falei, na reintegração, recondução, readaptação, passei algumas dicas aqui. Poderes administrativos também, já passei as dicas. E aí, quem quiser o material, falar rápido aí sobre remuneração. Sim, a remuneração, você tem que saber a diferença de vencimento para remuneração. Vencimento é a retribuição pelo cargo. Vencimento, retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Remuneração, o que é? Remuneração é o vencimento mais as vantagens. Então, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Remuneração. Remuneração é o vencimento mais as vantagens. Professor, quais são essas vantagens? Então, a remuneração é maior do que o vencimento, né? É sim. As vantagens são indenização, gratificações e adicionais. Anota. Indenizações não incorporam-se ao vencimento ou remuneração. Incorporações não incorporam. Gratificações e adicionais podem incorporar nos casos previstos em lei. Então, indenização não incorpora. Gratificação e adicionais podem incorporar. Falar sobre as indenizações bem rápido. 4 indenizações. Ajuda de custo. Se for uma mudança permanente, uma remoção de ofício, por exemplo, você foi removido de uma cidade para outra, em caráter permanente, recebe a ajuda de custo. Diárias. A diárias é uma movimentação transitória. Você trabalha em Teresina e vai realizar um serviço em Parnaíba.
passar uma semana aqui curtindo essa cidade maravilhosa, você vai receber diárias para vir para cá. Por quê? Porque é transitório. Passou uma semana, depois você retorna para Teresina. Indenização de transporte é quando você utiliza o seu próprio transporte, você vai ser indenizado por isso. E auxílio transporte é quando você utiliza o transporte coletivo. Beleza? Descentralização e desconcentração. Vamos dar também falar um pouquinho sobre eles. Na descentralização, você cria entidades. Entidades essas que são dotadas de personalidade jurídica. São pessoas jurídicas. Na desconcentração, você cria órgãos públicos, ó, CO, cria órgãos públicos. Órgão não é pessoa jurídica. A palavrinha que no CEP ama, olha. Não importa. Aqui é porque eu falo essas questões da revisão final. Na revisão final, não interessa se você sabe o que é pessoa jurídica, se sabe o que é personalidade jurídica, não interessa. O que interessa é você saber a linguagem da banca. E a NUCEP gosta muito. Órgão não possui personalidade jurídica. Pronto. Não interessa se você sabe o que é personalidade jurídica ou não. Você sabe que órgão não possui personalidade jurídica. Pronto. Está lá na prova. Órgão possui personalidade jurídica. Não, possui não. Órgão não é pessoa jurídica. É na descentralização que eu crio as entidades da administração indireta. Quais são? Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Autarquia de direito público, fundação pode ser direito público ou direito privado, sociedade de economia mista e pública, direito privado. Sociedade de economia mista e empresa pública podem ser criadas tanto para explorar a atividade econômica como para prestar um serviço público. Então é isso aí, pessoal. Algumas dicas aí para vocês. Façam sempre, ainda tem tempo, ainda tem hoje à noite, ainda tem amanhã para estar revisando. Essa revisão é muito importante, porque você estudou muitos temas aí nessa preparação. E às vezes, principalmente essa questão de prazo, ela precisa de decorar realmente. Porque não tem uma lógica, não tem como assim você utilizar nada para memorizar um prazo. É ler e aprender. Então você tem que sentar, o que eu vou revisar agora? Vou revisar direito administrativo, vou revisar direito funcional, vou revisar a parte específica aí de cada prova, né, de perito. Vou dar uma revisada aqui na minha área e pronto. Agora, duas coisas que você precisa de uma preparação para concurso público. A primeira é o conhecimento e a segunda é o psicológico. Quando você inicia a sua preparação, lá abril, maio, mais ou menos, quando o edital foi publicado, e outros que estudaram até mesmo antes do edital, Débora, né, pedindo para repetir as duas dicas, mas quais as duas dicas? Eu falei várias, se tiver como identificar quais são. É as duas de perito que eu falei, da questão da hierarquia, do cargo preferencial. Acredito que sejam essas duas, né? Depois, pronto, tá certo. Então, vou voltar aqui.
Primeiro é aqui, ó, porque os cargos da Polícia Judiciária, delegado, escrivão e agente, possuem hierarquia. O delegado, ele está na posição hierárquica sobre o agente e o escrivão. O agente e o escrivão tem que tomar brigada todo dia. Por quê? Porque ele é superior hierárquico deles. Já entre os cargos da Polícia Técnica Científica, no caso de vocês, perito médico legal, perito odonto legal e perito, não existe hierarquia. Não tem hierarquia entre o perito médico legal e o odontologista. Não, não tem hierarquia. Está todo mundo no mesmo patamar. Todo mundo é perito, não tem hierarquia. E a outra dica é aqui nas funções, porque função de diretor da unidade de corredoria, subsistema de inteligência, unidade de polícia judiciária, delegado titular, são privativas de delegado de carreira. Só delegado de carreira pode ocupar. Já de coordenador de polícia judiciária, ó, coordenador, tem um C. Você lembra de preferencial, também tem um C. Vai ser exercida preferencialmente por um delegado de carreira. E aqui também é falado, ó, preferencialmente. Então, se na prova falar assim, o Instituto Médico Legal vai ser dirigido privativamente por um perito médico legal, perito médico legista. Tá? Errado, né? Porque vai ser exercido preferencialmente. E inexistindo interesse de perito médico legista, odontologista ou perito criminal estáveis para dirigir o Instituto Médico Legal, Instituto de Criminalística, Instituto de Identificação, poderá ser nomeado qualquer perito do Departamento de Polícia Técnico-Científica. Foi falado se há hierarquia entre delegado e perito. Não, mas cuidado com isso aqui, ó. O Departamento de Polícia Técnico-Científica subordina-se ao delegado geral. Eles têm subordinação com o delegado geral. Então, cuidado para não confundir na hora da prova, porque o delegado geral é o chefe de toda a Polícia Civil. Ele é o chefe da Polícia Judiciária, da Polícia Técnico-Científica, ele é o chefe de tudo. Então, cuidado com isso daí. Então, beleza. Voltando ao que eu estava falando, na preparação para concurso público, você precisa do conhecimento e do psicológico. Em abril, maio, quando foi publicado o edital, você precisava do conhecimento. Precisava estudar muito, se dedicar. Agora, nessa reta final, você precisa mais do psicológico do que até mesmo do conhecimento. E até não dá nem para aprender muita coisa daqui até domingo, né? É revisão mesmo, procura essas revisões rápidas, como a de hoje, 1 hora no máximo de cada disciplina. O professor vai ali passando aqueles pontos importantes, vai refrescando a cabeça de vocês. Procura no YouTube, procura em outro lugar, beleza. Mas principalmente o psicológico. Mantenha a calma, tranquilidade, e tudo dá certo. O seu esforço, ele será recompensado. Então, na hora da prova, resolve a prova com toda a calma do mundo. Não vá ficar com nervosismo, com nada. Deu aquele frio na barriga, aquela suadeira, levanta a mão, fiscal. Quero ir beber água, quero ir no banheiro. Você sai da prova, respira um pouco, dá uma voltinha e senta novamente. Eu falei isso daí pro pessoal de agente delegado, olha, bateu o nervosismo, sai de sala, pede para ir no banheiro. Teve um aluno recentemente, eu estava dando aula agora para a Polícia Federal, aqui em Paraíba, e o aluno era da Polícia Civil, e disse, professor, eu saí da sala 8 vezes. Toda vez que eu ficava nervoso, eu pedi para ir no banheiro, e foi essencial. Eu respondi a prova com calma, tranquilidade. Disse, pois é, você tem que ficar tranquilo, tem que sair para respirar um pouco, volta e faz a prova com tranquilidade. Então é isso daí que eu peço para vocês. Muita calma, muita tranquilidade, lê a prova. Você se deparou com uma questão que você não sabe. Vai acontecer? Vai, com certeza. Saiu agora o resultado para delegado na segunda fase. Pelo que eu observei, ninguém fechou a prova. Então, até mesmo o primeiro lugar da prova, tem questões que ele não sabe. Então, vai ter sim aquela questão que você não sabe na hora da prova. E essa questão é que faz a diferença. Por quê? Porque o seu concorrente, por exemplo, ele tem 10 questões que ele não sabe. E você tem 10 questões que você não sabe.
Só que o seu concorrente vai chutar na doida. Ele vai chegar e marcar B, marcar C, marcar a letra A, o que der na doida ali, ele vai marcar. E você não, você vai analisar a questão. Espera aí, eu não sei essa questão, mas deixa eu analisar se não tem como eu eliminar alguns itens. Uma questão do Estatuto da Polícia Civil, né? Você não sabe. Aí você está analisando, fala lá num prazo de 5 anos. Opa, prazo no Estatuto da Polícia Civil geralmente são 2 anos. Isso aqui já deve estar errado. Você já elimina. Vê uma coisa lá absurda. Nunca pode ser feito isso, não sei o quê. Pá, você já elimina. Aí tem uma coisinha ali que você... Eu me lembro de um professor falando sobre isso. Pá, você chuta. Faz o chute consciente para tentar ganhar aquela questão que já estava perdida, porque você não sabia. Então procure fazer isso na hora da prova. Mesmo aquela questão que você não sabe, mas tenta eliminar alguns itens e fazer um chute consciente. Lembrar do que o professor falou, em alguma revisão, em sala de aula. Então é isso aí, pessoal. Desejo uma boa prova para todo mundo. Como eu já falei, tranquilidade e calma, que vai dar tudo certo. Terminou a Polícia Civil, você descansa um pouco, uma semana mais ou menos, tira aí para dar aquela descansada, depois volta com foco total, quem vai fazer Polícia Federal, quem vai fazer PRF, quem vai fazer Polícia Civil do Ceará, tem Polícia Civil do Rio Grande do Norte também, tem Polícia Civil do Amazonas, enfim, vocês que estão nessa área de perito aí, tem vários concursos agora para vocês. Principalmente um bem atraente é da Polícia Civil do Ceará, né? Está pertinho aqui, faz fronteira com o Piauí, então é muito bom. A remuneração não é tão boa quanto a do Piauí, mas o importante é ser concursado, né? Essa questão da remuneração, ela é apenas um detalhe, porque ela pode mudar de um dia para a noite. Basta fazer um plano de cargos e carreira, pronto, tá, muda a remuneração, o importante é estar lá dentro, o importante é você ser concursado. Isso é que é importante. Então, um forte abraço aí, deixa eu olhar aqui o nome de vocês, não deu para verificar alguns. É o Marcelo Lopes, forte abraço, Lorival, Ayrton Senna, Antônio Vinícius, deixa eu ver se tem mais alguém. Pedro, não tá, pronto, tá aqui, peraí. Débora de Moura, Juliana Lima, Pedro Henrique, Tiala Soares, minha parente aí, Fernando Pereira, Emanuel. Ayrton Senna, é seu nome mesmo, Ayrton Senna, ou é nome de concurseiro, nome de guerra? Porque você estava bem rápido aí na procura das questões do texto da lei. Francisca Lima, Francisco de Assis. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço aí para todos. Uma boa prova. Terminou a prova, entre em contato comigo lá no Instagram. Quem tem meu WhatsApp aí, pode entrar em contato também pelo WhatsApp. E fala aí como é que foi a prova. E já programa tudo. Já programa qual concurso você vai focar depois da Polícia Civil. Mesmo que você consiga, e você vai conseguir a sua aprovação na Polícia Civil do Piauí, você não pode desistir. Tem que estar estudando para outros até você conseguir sua nomeação. Você entrou agora na vida de concurseiro. Para muitos, esse foi o primeiro concurso. Então, depois que você entra na vida de concurseiro, você só para quando é nomeado. Porque a melhor coisa do mundo é ser concursado. Acredite nisso. É bom demais. Você, todo dia primeiro, ter a sua remuneração, ter a sua estabilidade. É fantástico. Depende de quê? Qual a diferença de um perito da Polícia Civil para você? Nenhuma. Apenas ele estava estudando, igual vocês, e conseguiu a aprovação que vocês vão conseguir. Tranquilo? Forte abraço e